A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu quero meditar uma palavra com os amados irmãos nesse momento. Palavras que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 5, versículo 1 a seguir, que nos diz assim: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceu uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram no outro. Glória a Deus. Glória a Deus. E ordenou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, caldeus, adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro o seu pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Agora o versículo 24 nos diz: Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel, parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene. Contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Glória a Deus. Estamos diante de uma palavra na qual o profeta Daniel traz a narrativa de um acontecimento da sua época, aonde o rei Belsazar, que era filho de Nabucodonosor, começou a reinar. Nabucodonosor já era morto a esta época e Belsazar começa a reinar. Quando Belsazar ele assume o reinado, aqui nesse cenário apresentado no capítulo 5 de Daniel, tendo em vista que o livro de Daniel não está posto cronologicamente nos seus acontecimentos um atrás do outro, está desorganizado cronologicamente. O Daniel vem a narrar que o rei Belsazar resolveu dar um grande banquete para mil pessoas nobres, 1000 dos seus grandes, pessoas que eram chegadas do rei, entre príncipes, governadores, só pessoas nobres, pessoas notáveis no seu reino, com suas mulheres, e começaram a beber. E todos nós sabemos que o efeito da bebida faz as pessoas fazerem bobagem. Muitas pessoas fazem bobagem, tomam atitudes que em sua sã consciência não as faria. Isso não quer dizer que elas vai eximi-las de suas responsabilidades. Isso não quer dizer que elas são imunes de suas consequências. Não adianta fazer bobagem e atribuir a bobagem porque estava assim ou assado. A consequência Deus não tira, o pecado Deus perdoa, mas a consequência Ele não tira. Devemos tomar cuidado com as nossas escolhas, devemos tomar cuidado com as nossas ações. O rei Belsazar, quando ele já tinha bebido, nos diz a palavra do Senhor, ou seja, já estava no efeito da bebida, já estava alterado nas suas ações, ele manda que se traga perante ele os utensílios da casa do Senhor, manda que se traga os vasos da casa do Senhor, que fora consagrado para estar no templo, foi consagrado para o serviço do templo. E quando isto acontece,
eles começam a beber no vaso que era consagrado a Deus e a adorar a outros deuses. Quem sabe nesta adoração eles não estavam dizendo: olha, o Deus de Israel caiu por terra, o Deus de Israel perdeu a batalha. Quem sabe no meio dessa conta, no meio dessa festa, não estão celebrando a derrota de Deus, pensando eles, e a vitória do seu Deus de prata, de ferro, de bronze, de ouro, sobre o Deus de Israel. E começaram a beber. Mas o grande perigo não é porque Deus não está falando que ele não está vendo. Muitas pessoas pensam que o silêncio de Deus é porque Deus não está vendo, Deus não está se importando. Aí é que está o perigo. Quando Deus não fala, é porque nós devemos tomar cuidado, porque todas as nossas ações são levadas em conta diante do Senhor. Todas as nossas ações são escritas em livros diante do Senhor. E não precisa mais Deus falar sobre as nossas ações, porque tudo que nós devemos fazer está relatado na sua palavra. Tudo que agrada a Deus está relatado na sua palavra. E tudo que desagrada a Deus também está em relatos na sua palavra. Não precisa de Deus falar o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer. Basta nos ler a palavra do Senhor. E disse Jesus no livro de Mateus, capítulo 22 e versículo 29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ainda prossegue Jesus a dizer, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela vida eterna. Venha para Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. A falta de conhecimento traz a destruição. E Belsassar não levou em conta o que já tinha acontecido com seu pai. Quando ele manda que todos os magos, astrólogos, adivinhadores, caldeus, sátrapas, todo mundo entra para tentar decifrar aquele enigma. Porque quando ele está bebendo no ápice da sua soberba, aparece uma mão e escreve na parede. E ninguém consegue dar a interpretação. O rei, ele viu a mão escrevendo. Para que ninguém depois falasse que alguém escreveu, foi concedido que o rei visse quem estava escrevendo e que mão era que estava escrevendo, mas não foi dada a interpretação. A palavra do Senhor nos diz que o joelho do rei batia um no outro, que as junturas do seu lombo se relaxaram, ou seja, ele ficou com muito medo, aterrorizado, atemorizado, e já sabia de antemão que havia feito bobagem. E nós sabemos que quando nós erramos, a nossa consciência nos avisa que nós erramos, que nós pecamos, que não deveríamos ter feito tal coisa, mas agora é tarde. E ele começa a ficar muito agoniado, muito temeroso. A sua mãe entra na sua câmara, entra onde ele está e fala para ele: meu filho, olha, tem um Daniel aí que o teu pai trouxe dentre os cativos de Judá. Este Daniel é um homem muito sábio, inteligente, sobre ele repousa o Espírito dos deuses, nele há luz, é um homem diferente. Se a causa é difícil, chame Daniel. Se a causa não tem solução, chame Daniel, porque Daniel é homem de Deus e Daniel vai dar interpretação para você. E o rei manda buscar Daniel. Quando Daniel ele entra, Daniel é diferenciado, é diferente, porque homem de Deus não faz as coisas do Senhor por presente ou por dinheiro. Homem de Deus não serve a Deus por presentes e nem para ter lucro, para ter a sua vida bastarda. Homem de Deus faz apenas o que Deus manda, sem troca de presente de homem algum, sem troca de favores de homem algum. Daniel, quando entra na presença do rei Belsassar, o rei Belsassar fala para Daniel: Daniel, se tu puder
dar a interpretação para mim, tu vai ser o terceiro no reino. Daniel, se você puder dar a interpretação para mim, vai colocar cadeias de ouro no teu pescoço, vão te vestir de linho. Irmão, isso era muita honra. Daniel ia ser uma pessoa de destaque no reinado. Daniel olha para Belsazar e fala para ele: olha, os teus presentes dê a outro, guarde para ti e dê para outro. A interpretação eu vou te dar, conforme Deus mandar falar, eu vou falar. E Daniel começa a falar com o rei Belsazar: rei Belsazar, na época do teu pai, todo mundo temia o teu pai. Ninguém queria lutar contra o teu pai, porque o teu pai, a quem queria ferir, feria, a quem queria exaltar, exaltava, a quem queria matar, matava, e a quem queria deixar viver, deixava também. O rei Nabucodonosor tinha o domínio de tudo. Deus deu todo o domínio para Nabucodonosor. E todo mundo honrava Nabucodonosor. Nabucodonosor era como uma árvore frondosa, que todo mundo queria se alinhar a ele. Porém, há uma coisa: no dia que seu coração se ensoberbeceu e ele se engrandeceu contra o Senhor, Deus o abateu e lhe deu um espírito de animal selvagem, que passou 7 estações sobre ele. O seu corpo foi molhado com orvalho, até que ele reconhecesse que é Deus quem faz o rei subir no trono, e também é Deus quem abate o rei do trono. Deus, ele dá o reino a quem ele quer e tira o reino também na hora que ele quer. E Nabucodonosor reconheceu isso, e Deus lhe restituiu o seu trono de novo. E você se engrandeceu contra o Senhor quando trouxe os utensílios da casa do Senhor para beber vinho nele, profanou o nome do Senhor. Você profanou a santidade do Senhor. Por isso que esta mão apareceu e escreveu aqui na parede, viu, Belsazar? Mene, mene, tekel, parsim. E aí está, aleluia, o que o Senhor tem falado. Aleluia, glória a Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado. Aleluia, glória, glória, glória. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Ou seja, até aqui você reinou, porque profanou o nome do Senhor. E daqui você não passa. Aleluia, tekel. Você foi pesado na balança e foi achado em falta. O Senhor pesou as tuas obras e viu que as tuas obras são piores. Não tem obra boa em você. É por isso que o teu reino foi contado e dado um fim. E Pérez, o teu reino foi dividido e dado entre os medos e os persas. Eu quero falar uma coisa aqui séria diante desta palavra. Tem muitas pessoas profanando os utensílios da casa do Senhor. Tem muitos homens profanando o altar da casa do Senhor, profanando a santidade da igreja. E eu quero dizer uma coisa: que foi achado em falta, foi pesado na balança, Deus já contou e deu fim. E agora, aleluia, glória a Deus, muitos vão descer, muitos vão perecer, porque não tem feito a vontade do Senhor, tem feito o seu bel prazer, tem buscado riqueza, tem buscado honra de si próprio, honra de homens, tem buscado bens materiais para si, amontoado riqueza em cima dos servos do Senhor. E Deus está visitando essas tribunas e muita gente vai descer porque tem profanado o altar da casa do Senhor. E Deus está dando um fim neste negócio e tudo vai voltar à sua normalidade. A igreja vai voltar a pregar a palavra do Senhor. Um avivamento está vindo aí, e no meio desse avivamento muita gente vai sucumbir, muitas pessoas vão descer à sepultura, porque tem desprezado a palavra do Senhor, tem desprezado a doutrina, tem desprezado a santidade e tem profanado a casa do Senhor com tantas coisas que tem acontecido. Tem pegado as coisas do mundo, pessoas com vida mundanas, com a vida do mundo totalmente na idolatria, e estão profanando a santidade, dizendo que não precisa as coisas ser assim nem assado. Deus está de olho. Não precisa Deus falar para a gente consertar o que está errado, não precisa Deus falar para a gente botar em ordem aquilo que está na desordem. Deus está de olho na igreja. A igreja tem dono e se chama Jesus de Nazaré. Nós precisamos voltar aos preceitos, porque é Deus quem fere, é Deus quem cura, é Deus quem mata e é Deus quem faz viver. E eu quero falar uma coisa aqui:
Aleluia, a igreja não tem dono a não ser Jesus Cristo. Pastor nenhum é dono de igreja. Você que tem se achado tal, soberbo, engrandecendo-se a si mesmo, saiba que Deus, ele abate o soberbo. É o Senhor quem vai fazer a mudança no meio do seu povo. É hora de acabar com essas coisas. É a última hora da igreja na terra. Nós vivemos os últimos momentos da igreja na terra. O arrebatamento se aproxima e os sinceros hão de se manifestar diante da presença do Senhor e vão pregar a verdade, doa quem doer. Não precisamos de agenda para pregar o evangelho e não precisamos que ninguém nos recomende para pregar o evangelho, que ninguém venha fazer recomendações e que ninguém venha fazer indicações. Isso não é de Deus. Nós temos que ser recomendados e indicados pelo Espírito Santo. É Deus quem nos leva, é o Senhor quem nos levanta, é o Senhor quem nos usa e é Deus quem vai fazer a vontade dele, segundo o querer dele. É necessário tirar a profanação, é necessário tirar a impureza, é necessário tirar a avareza, que é a idolatria, é necessário tirar a maledicência, a calúnia, a difamação do nosso meio. É necessário servirmos a Deus com verdade, amar os nossos irmãos com verdade, socorrer os necessitados com verdade, socorrer as viúvas e os órfãos com verdade, e não fazer alguma coisa e filmar para dizer que está fazendo, porque a palavra do Senhor nos diz: o que a tua mão direita fez, não saiba a esquerda. E há muitas pessoas que pensam que está fazendo para Deus e não estão. Quando você entrega um prato de comida para alguém e você tira uma foto ou você faz uma filmagem, você está fazendo para a sua glória, porque Deus não está sendo glorificado nisso. A palavra do Senhor nos diz que a mão esquerda não deve ficar sabendo. Isso é uma vergonha o que está acontecendo. Aleluia, glória a Deus. Nós devemos fazer a obra do Senhor de uma forma que a palavra do Senhor nos diz, e não da maneira que nós devemos, que deve ser feita. Devemos andar segundo a vontade do Senhor. E há muitas explicações porque isso não acontece, porque aquilo deixou de acontecer. Porque Deus não opera mais assim. Porque que o paralítico não anda. Porque que o cego não vê. Porque que isso não acontece. Porque por causa da soberba. São muito soberbos e nós precisamos tirar a soberba do nosso coração e nos tornarmos de fato homens e mulheres de Deus, pessoas que andam, que têm um compromisso com Deus. Pode detestar a minha pessoa, mas saiba de uma coisa: vai ter que reconhecer que Deus é na minha vida e que a verdade na minha vida, a verdade na minha casa. Porque se falo sobre a doutrina, porque a minha casa anda na doutrina. Se falo sobre a palavra do Senhor, porque a minha casa anda na palavra do Senhor. E nós precisamos andar nesses preceitos. Não precisa gostar da nossa pessoa, não precisa gostar das nossas vidas, não. Apenas aceite a palavra do Senhor, apenas aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Saiba de uma coisa: 1 minuto no inferno vai fazer você esquecer a vida toda de prazer aqui nessa terra. Nós precisamos nos preparar para entrar no céu. Só há 2 caminhos: porta larga, porta estreita. Caminho do inferno, caminho da vida. Caminho da vida é porta estreita, caminho estreito. A porta larga é o caminho do inferno, aonde muita gente já tem entrado, aonde não tem renúncia, aonde todo mundo faz o que quer, aonde todo mundo pensa o que quer. É o caminho da perdição, do inferno, e muitos têm entrado por ela, porque é um caminho de facilidade. Servir a Deus não é caminho de facilidade. Jesus nunca falou que seria fácil. Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, nós precisamos entender que todo sofrimento, que toda lágrima que derramamos é necessário para o nosso aprendizado, nosso amadurecimento, e para que venhamos abrir mão do nosso eu, para que venhamos servir ao Senhor com verdade. Jesus nunca falou que ia ser fácil, e nós precisamos entrar pelo caminho estreito, precisamos entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, caminho de renúncia, pelo caminho que leva à vida. Podemos chorar aqui, mas no céu vai ser só alegria. Podemos passar privações aqui, mas no céu será, aleluia, só bonança. Nós andaremos em ruas de ouro, andaremos, aleluia, junto ao mestre, sentaremos na mesa com o mestre, junto a Abraão, Isaac e Jacó, junto aos apóstolos que também pregaram a palavra do Senhor. Nós queremos estar lá, aleluia, mas para estar lá temos que
andar segundo a palavra, falar a verdade. Fale a verdade e doa quem doer, seja para governador, seja para presidente, seja para prefeito. Não encubra a verdade, fale a verdade. Tem que falar a verdade, porque nós temos compromisso com a verdade, e não com presente, e não com aplauso. Nós temos compromisso com a verdade, e o nosso compromisso é com a verdade, em nome de Jesus Cristo. Vamos banir a abominação do nosso meio e andar em santificação para a glória de Deus. Fique com esta palavra, que Deus, o Espírito do Senhor, possa falar melhor no seu coração e que Deus possa realizar uma grande obra sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, seja sobre a tua família, que o devorador, que o destruidor, que o avassalador, que o espírito da morte, que a pestilência, a mortandade caia por terra na tua casa, caia por terra da tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo decreto de derrota, todo encantamento, feitiçaria, seja quebrado da tua vida, seja quebrado no meio da tua família, em nome de Jesus. Receba a vitória, a libertação e a salvação em Cristo Jesus na tua casa, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, em nome de Jesus Cristo.